Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma escalação, um esboço pro time do vídeo para a rodada número 23, que só é daqui 2 semanas praticamente, né? E nós teremos data FIFA agora, os jogos da seleção brasileira, né? Nessa semana agora na semana que vem. Quarta-feira teremos Copa do Brasil, jogos de volta, e só no outro final de semana que teremos o Cartola. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. E se você não for inscrito, convido na maior humildade a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora lá pro então. Vamos lá, então, pessoal, essa aí foi a pontuação do time do vídeo, 73.81, até que não foi uma pontuação tão ruim assim. A rodada foi difícil, o favorito Flamengo perdeu o SG, né? Fez apenas um gol e empatou no Maracanã com o Grêmio, né? O que levou a rodada ladeira abaixo, porque muita gente estava dobrando o Flamengo na frente, muita gente estava dobrando o Flamengo atrás. Eu nesse time até que fui com uma certa parcimônia e até que deu certo, porque nessa rodada, meu amigo, quem fez mais de 70 pontos estava dentro da regularidade, e quem fez mais de 80 pode bater no peito e dizer que imitou, porque deve ter ganhado algumas posições aí nas suas ligas, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que vai ser a rodada, daqui 2 semanas praticamente. Só lá pelo dia 13, estamos no dia 2 ainda, então dia 13 do 9 às 16 horas, teremos na Arena do Grêmio, Grêmio e Mirassol. Jogo difícil, equilibrado, né? O Grêmio não é um time bobo, né? Não é o melhor time do campeonato, mas não é um time bobo. E o Mirassol tá bem demais. Última rodada aí goleou o Bahia. Fora de casa costuma aprontar, tá? Jogo equilibrado, né? Mas se tivesse que apostar, apostaria em uma outra pecinha aí do Mirassol. Sábado também, às 16 horas, lá no Castelão, Fortaleza e Vitória. Aqui é o jogo dos desesperados. Se nós pegarmos a tabela de classificação aqui, ó, vamos ver que Fortaleza e Vitória estão na zona de rebaixamento. Portanto, jogo de 6 pontos, tô fora desse jogo por hora. Sábado também, mas um pouquinho mais tarde, às 18h30, no Allianz Parque, Palmeiras e Internacional. Jogão, né? O Palmeiras está tentando aí na parte de cima da tabela encostar no Flamengo. Teve a oportunidade, devido ao tropeço do Flamengo, empate em casa com o Grêmio. Mas no Clássico Paulista, acabou sofrendo um gol ali do Corinthians, né? No empate 1-1, gol contra do Piquerez. Mas mesmo assim temos peças interessantes nesse jogo, tá? Sábado ainda, né, um pouquinho mais tarde, às 21 horas no Maracanã, Fluminense e Corinthians, né? Aqui eu coloco um pouquinho aí de favoritismo pro Fluminense, porque o Corinthians não é um bom visitante. Domingo, às 11 da manhã, Red Bull Bragantino e Sport. Outro jogo complicado, porque se a gente pegar aqui, ó, o desempenho dos times nos últimos jogos aí, ó, apenas uma vitória do Red Bull Bragantino nos últimos 5 jogos, certo? E o Sport apenas uma vitória também, né? O Bragantino caiu bastante, o Sport está tentando se levantar. O Bragantino em casa, né? Caiu bastante aí, ó, apenas uma vitória, era um bom mandante, mas caiu muito, né? E o Sport fora de casa tenta se levantar, mas também tá difícil, apenas uma vitória. Jogo complicado, tô fora desse jogo também. Galo e Santos, na Arena MRV, eita mané, quase engasgou. Domingo às 14 horas e 16, dia 14 às 16 horas, né? Aqui temos algumas peças interessantes do Galo. Galo favorito, né? Domingo, 16 horas ainda, no Alfredo Jaconi, Juventude e Flamengo. O Juventude é chato no Alfredo Jaconi, mas o Flamengo é líder do campeonato. Então temos sim peças boas, Flamengo favorito. Só que tomem cuidado, o histórico do Flamengo contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi não é muito bom. O Juventude costuma surpreender e castigar, né, o malvadão. Domingo às 17h30 no Morumbi, São Paulo e Botafogo. Jogo equilibradíssimo, mas tem peças interessantes dos dois times. Domingo às 20h30, um pouquinho mais tarde, Vasco e Ceará. Aqui o Vasco favorito, apesar de todos os problemas defensivos do Vasco, porque o Vasco do meio para frente ele funciona, certo? E o Ceará é um visitante chatinho, mas eu acredito que o Vasco tem tudo aí para vencer esse jogo. Se vai segurar o SG ou não, é outros 500. E segunda-feira, o último jogo aí, na Arena Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro, jogão, né? Por que é um jogão? Porque o Bahia, apesar de ter tomado de 6, né? No último jogo aí fora de casa, né? Do Mirassol, ter tomado uma goleada em casa, é um bom mandante, é o terceiro melhor mandante nos últimos 5 jogos, apenas um empate, 4 vitórias. Enquanto que o Cruzeiro é um visitante chato, 2 vitórias, 3 empates, faz muito tempo que o Cruzeiro não perde fora de casa, inclusive segura alguns bons SGs, né? Então tá aí uma explanação geral da rodada, né? Vamos para a escalação do nosso time, tentar fazer um vídeo rápido, sucinto, já que só daqui 2 semanas a rodada, né? Gostaria de lembrar aí, né, que eu coloquei aqui, ó, as pontuações, além do time do vídeo aqui que eu tô gravando, 73.81, também botei 78.36, foi muito bem aqui o time da live, que tá com 2.042 pontos no geral, uma excelente pontuação para um time aberto. Também botei aqui o desempenho do time dos sócios, né? Não foi muito bem, fez 68.66, até que foi uma regularidade razoável.
mas não perdeu nenhuma posição aí nas suas ligas, tá tudo certo. Pra quê? Pra fazer a promoção de R$ 49,90. 60% de desconto, R$ 49,90 pro segundo turno. O time principal dos sócios está com 2.056 pontos no geral, uma excelente pontuação. Né? Se você quer, né, melhorar aí no segundo turno, estou aqui para tentar ajudar vocês através do plano de sócio. Tem link logo abaixo da descrição ou tá passando logo atrás aqui no banner eletrônico, é só entrar em contato. A gente vai atender com o maior carinho. Coloquei também aqui, ó, os vencedores também da Liga Mensal de agosto, né? Quem venceu aqui foi o Beto, levou R$ 448, tá? Com 544 pontos no geral no mês de agosto. Ah, mas eu fiz 600 pontos no mês de agosto, eu fiz 550, eu levaria. Mas tem que se inscrever. E para isso é só vir aqui ao nosso querido, estimado Catimba, no app ou no link logo abaixo na descrição. Clicar aqui na abinha do Cartola, né? E procurar os parceiros. Vem aqui, ó, no Ligas do Mané. Está aberta aqui, ó, para a rodada 23, o tiro curto. E a mensal do mês de setembro já está aberta também. Quem quiser brincar vai ser muito bem-vindo. Também coloquei aqui os vencedores do tiro curto, R$ 5,00 apenas a inscrição. Quem levou foi o Marcelo, R$ 169,00, fazendo 110 pontos. Já fiz o meu jabazinho, vamos agora para a nossa escalação. Walter, jogando fora de casa contra o Grêmio, uma excelente opção. O Walter tem sido o goleiro mais regular do Cartola, mesmo perdendo a SG, está fazendo 3, 4, 5 defesas por jogo. Cássio, bom nome, o Bahia ataca bastante em casa e o Cruzeiro tem um time que costuma segurar a SG fora de casa. Jogão, Cássio também é uma excelente opção fora de casa. Rafael aqui do Botafogo, do São Paulo e Botafogo, já vou ficar em stand-by, jogo um pouco mais difícil. O Rocher do Internacional aqui contra o Palmeiras também é um jogo difícil, mas deve ser muito exigido. Né? O Everson em casa é um goleiro mais para SG, né? Não vejo o Santos agredindo tanto assim. Né? Fábio também é um goleiro mais para SG. E o Rossi é o grande favorito aqui, né? Dentre os goleiros contra o Juventude, mas tenho que lembrar que o Flamengo fora de casa não segura tanto SG quanto em casa. Daqui para baixo aqui, ó, vou ficar em stand-by, né? Quem sabe o Neto aqui, né, do Botafogo, que se defende bem fora de casa, e o São Paulo tem um grande volume de jogo em casa, mas eu não vou inventar muito não, tá? Vou com o Rossi nesse momento, certo? Tentando buscar de repente o SG do Flamengo fora de casa. Zagueiros. Ferrarese, melhor zagueiro da competição. É um jogo difícil contra o Botafogo, mas tá muito regular. Não tem como deixar o Ferrarese de fora. Tá um monstro. Média básica, desarmes. Tá, vem dando algumas assistências. Excelente nome. Tá? A dupla de zaga do Flamengo dá pra dar uma arriscadinha, mas não pontuam tão bem fora quanto pontuam como mandante dentro de casa. O Gustavo Gomes me agrada bastante, tá? Contra o Inter. Eu sei que é um jogo difícil, mas o Gustavo Gomes aí, ó, tirando o clássico aqui, vinha numa crescente. É um cara que tem uma bola aérea forte. Acho um nome interessante que era alguém do Palmeiras. Fabrício Bruno aqui contra o Bahia. Acho um bom nome porque vem fazendo alguns gols aí de cabeça, tá forte na bola aérea, né? Claro, e que daí tem os zagueiros do Galo, né, que tem um SG mais viável, também acho bem interessante. Vamos para os nossos laterais, tentar correr aí. William fora de casa e Kaique Bruno são dois laterais de muita regularidade. Além do Cruzeiro segurar alguns SGs, tá, fora de casa, são dois laterais de média básica, tá? Então indico os dois com toda certeza. Paulo Henrique, gosto demais do Paulo Henrique, tá? Paulo Henrique só não vai melhor no Cartola porque o Vasco não ajuda. O Vasco, time pra frente, tem um time bom. Faz gols, né? Às vezes mais de um por partida, mas atrás perde muito SG. Mas mesmo assim, vou com o Paulo Henrique, tá? Tentando aí, quem sabe, num milagre, o Vasco segurar SG. Porque se não segurar, eu sei que é um cara que vai me trazer alguns pontos em desarmes. Marcos Rocha chegou no Grêmio chegando, já chegou bem, mas tem um jogo difícil contra o Mirassol e eu prefiro o Reinaldo, que deu uma mitada fora de casa, vira e volta a dar uma mitada, é o cara da bola parada, é o cara da penalidade, vai enfrentar o Grêmio que não tá tão bem assim no campeonato, né? É uma possibilidade de gol e assistência mesmo perdendo o SG, e tem a lei do ex pra quem acredita. Matheus Bidu, gosto dele, mas gosto mais como mandante. Juba vive um momento sensacional, mas vai ter um jogo dificílimo contra o Cruzeiro. Piquerez, jogando em casa, costuma pontuar muito bem, com regularidade, tem um jogo difícil, mas gosto também pra essa rodada, tá? O Guga, tá? É um cara perfeitamente escalável aí contra o Corinthians, que costuma ceder para a lateral. O Enzo Dias vive um momento muito bom, né? O esquema do jogo do Crespo favorece os laterais, né? Jogando avançado, mas é um jogo um pouco mais difícil, estou um pouquinho mais fora. E o Natanael aqui para SG, vale a pena e vale a pena demais. E daí tem os laterais do Flamengo, mas que fora de casa não costumam pontuar tão bem quanto em casa. Vamos para os nossos meias rapidamente. Arrascaeta é difícil deixar de fora, né? Vem dando muitas assistências, fazendo alguns gols. Tá jogando leve, livre, solto esse ano, quase como um segundo atacante. Tem liberdade, né? Visão periférica, bola parada. Acima da média. É difícil deixar de fora. Matheus Pereira, gosto muito dele fora de casa, mas vai ter um jogo difícil, mas é um cara de regularidade, vale a pena. Alan Patrick também fora de casa costuma pontuar bem, certo? E se tem alguém no Internacional aí que pode aprontar aí pra cima do Palmeiras, é o Alan Patrick. Barreal, acho um nome interessantíssimo, tá?
contra o Galo. Claro que o Galo é favorito, tem chance de SG, mas o Barreal fora de casa tem uma média muito boa. Pochettino, vou dar uma arriscadinha, tá? É um cara que finaliza bem de média a longa distância, vai enfrentar um Vitória que sofre muitos gols, vem cedendo alguns bons pontos aí pra Meias. Vou arriscar com o Pochettino aí num jogo difícil, mas é a minha apostinha aí no meio, tá? Vou tentar com o Pochettino. Neymar tá difícil de escalar. Mandaka, gosto dele jogando em casa, ó, muita regularidade, mas se fosse contra outro time, que não o Flamengo, até arriscaria mais. Felipe Coutinho voltou a jogar uma bola legal, perfeitamente escalável aqui contra um Ceará, né? Acho que vale a pena e vale a pena demais. Gosto do Montoro fora de casa. Enfim, temos outros bons nomes aí. Temos, mas eu vou parar por aqui, né? Mesmo porque eu quero fazer um videozinho um pouco mais curto. A minha única dúvida qual é? É o Matheus Pereira jogando fora ou o Felipe Coutinho jogando em casa? Eu vou com o Coutinho jogando em casa, certo? Vou dar uma arriscadinha no nosso querido e inoxidável Felipe Coutinho. Jogando fora. Flamengo tem Samuel Lino dentro da regularidade, né? E o Pedrão. Um atacante do Flamengo você tem que ter no seu time, tá? Eu vou com o Pedrão nesse momento, certo? Caio Jorge, é difícil deixar o artilheiro do Campeonato Brasileiro de fora, mesmo sendo um jogo contra o Bahia, porque o Bahia em casa é um excelente mandante, é verdade, mas costuma sofrer gols, ó. Venceu aqui, ó, segurou o SG. Tomou o gol do Fluminense, 3. Não tomou o gol do Juventude, segurou o SG. Tomou o gol do Atlético, né? Tomou o gol do São Paulo. Enfim, quando pega um time um pouquinho melhor ofensivamente, costuma ceder. Acho que o Caio Jorge uma baita de opção. O Verratti, eu acredito eu que é o indispensável da rodada. Nem olhei os mais escalados ainda, mas deve estar ali o Verretão. Ó, o Verretão não tá, hein? Acho que vale muito a pena contra o Ceará, né? O Verratti em casa tem pênalti, bola aérea forte, superioridade aérea, sabe fazer gols. Gosto dele, tá? Bom nome. Guilherme, cara de regularidade, média básica. Ryan, me decepcionou na última rodada, mas o moleque é bom de bola, vale a pena. Vitor Roque vive um momento sensacional, ó, pontuando bem demais, dá pra escalar perfeitamente, mesmo sendo contra o Internacional, vem entregando muito, tá? Flaco Lopes também tá bem, mas o Vitor tá melhor. O Hulk em casa é um cara que sempre dá pra escalar, ainda mais sendo contra o Santos, né? Deixa eu ver quem é que eu escalei aqui, peraí. Pedrão, Verratti. Agora minha dúvida é Vitor Roque ou Hulk? Eita, dúvida cruel, hein? Muito cruel. Muito cruel. Tem muito atacante bom pra essa rodada, hein? Cano em casa pode pontuar bem contra o Corinthians. Tem muito, hein? Tem muito atacante. Vitor Roque vive um momento bom. Não queria ir sem o Caio Jorge. Mas eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ter que fazer. Vou com o nosso querido Rucon, tá? E vou botar aqui no meu banco de reserva o Vitor Roque pra ser reserva de luxo jogando em casa. Mas o Caio Jorge me agrada bastante, tá? Pela primeira vez, depois de muitas rodadas, vou deixar o Caio Jorge fora. Mas é um perigo, tá? É um perigo. Matheus Pereira e Caio Jorge sempre são jogadores acima da média, jogadores que vêm pontuando bem, entregando muito. Tem um jogo difícil contra o Bahia? Tem, mas vale a pena a escalação. De treinador, né? Acredito que o melhor treinador para a rodada é o Felipe Luiz, pelo que vem fazendo o Flamengo aí nos últimos jogos, né? De maneira geral aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, a classificação, né? O Flamengo faz muito tempo que não sabe o que é uma derrota. Eu acho que a última foi contra o Santos. O Crespo tá bem demais, mas jogo difícil contra o Botafogo. Leonardo Jardim contra o Rogério Ceni complicado também, né? O Abel Ferreira vale a pena contra o Inter, né? Jogando em casa, mas eu vou com o Felipe Luiz, tá? Eu vou com o Felipe Luiz contra o Juventude, né? Vou escalar o treinador do time que é líder do campeonato. Vou deixar o time aqui prontinho. Na sequência, tô vindo com o banco de reserva e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 151,42 cartoletas, um esboço do time, né? Talvez tenhamos que fazer a revisão semana que vem do time do vídeo, né? Para a 23ª rodada, um time acessível, né? Quem não tem 150 cartoletas, essa altura do campeonato tem que repensar aí, tentar dar uma valorizadinha em 2, 3 rodadas para voltar pro jogo e conseguir escalar, né? Com força. Coloquei o Verratti como capitão e o reserva de luxo, o Vitor Roque. Tá? Fiquei muito satisfeito aí com o banco de reserva, predominando aí os jogadores do Palmeiras, né? O Everton, o Maurício e o Vitor Roque. Na lateral o Guga e na zaga aí o Vitor Hugo, com uma possibilidadezinha de SG contra o Santos. Então tá feito aí, pessoal, custando 151,42 cartoletas, o time do vídeo para a 23ª rodada. Então é isso, meu povo e minha pova. Rodada só daqui 2 semanas praticamente, a não sei se final de semana ou outro, mas o time do vídeo já tá aí, já vimos algumas dicas, né, algumas peças interessantes para a rodada. E claro, de repente vou fazer um videozinho, né, para fazer a revisão desse time semana que vem. E tem daqui a 2 semanas, no próximo sábado, não sei esse, o outro,
né, a nossa live, como a gente sempre faz. Portanto, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque daí você é notificado quando eu entrar ao vivo. E claro, daqui pra frente não perde mais nenhum vídeo aí do canal. E você que já é inscrito, parceiraço do Mané, deixa aquele like, dá essa força, ajuda demais o canal. No mais, um grande beijo de coração. Até o vídeo de revisão semana que vem, ou até a live. Vamos que vamos. Fui.